Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast Mustard Seed Leadership, onde estamos começando uma nova série. E eu quero falar sobre o alicerce da liderança de Jesus. Agora, os alicerces são fundamentais, porque a qualidade do alicerce que você constrói agora vai determinar a força de tudo que você edificar depois. Ou seja, mais uma vez, se construirmos o alicerce certo de liderança, isso nos prepara para uma liderança ainda maior no futuro. Na verdade, Jesus disse assim quando falou com seus discípulos. Mateus 7 é aquela passagem famosa sobre os construtores sábio e tolo. Ele disse: "Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu porque tinha seu alicerce sobre a rocha." Então, a pergunta que quero te fazer é: qual é o alicerce da sua liderança? Quero dizer, de onde você tira sua habilidade de liderança, sua força como líder? Você tira isso da sua experiência, ou talvez da sua capacidade, ou de algum aprendizado que teve na universidade ou na escola da vida, aquela sabedoria prática do mundo? Ou você constrói sua liderança sobre a palavra de Deus? E é exatamente isso que estamos analisando. E o que eu quero fazer nas próximas semanas é olhar para Jesus como o nosso modelo perfeito. Jesus é a palavra viva de Deus, porque é uma passagem linda bem no início do Evangelho de Marcos. Em Marcos capítulo 1, versículos 9 até 34, eu acho que temos um pequeno vislumbre, uma espécie de ensinamento em forma de cameo, de como Jesus construiu o alicerce da sua liderança, e depois disso ele iniciou seu ministério público. Então, vou te apresentar o que chamo de as 7 pedras fundamentais da liderança de Jesus, e ela certamente tem me desafiado, e espero que desafiem você também. Então vamos direto para a primeira hoje. Vou ler Marcos 1, versículos 9 a 11. Diz assim: "Naquela época, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que Jesus saía da água, viu o céu se abrindo e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. E uma voz veio do céu: 'Você é meu filho amado, em quem me agrado.' Agora, para mim, aqui está a grande pedra fundamental número 1. Quero falar sobre a sua segurança interior, a força interna de um líder. Antes de Jesus ter feito qualquer coisa, ele teve esse encontro no seu batismo, e algo foi estabelecido internamente em Jesus, o que resultou em sua capacidade externa de liderar de uma forma segura, confiante no Senhor e forte. Veja, no batismo deles, sempre que Deus faz algo significativo, parece que ele nos dá símbolos para mostrar o que está acontecendo. E quando Jesus foi batizado, essas 3 coisas significativas aconteceram. Diz que o céu foi rasgado. Olha, eu poderia falar sobre isso por horas, mas, na verdade, essa é uma imagem linda da justiça, porque o pecado separa. Agora, um céu aberto significa Jesus, a conexão clara e aberta. Você sabe que em Cristo, quando você é batizado em Cristo, há um céu aberto. Isso é uma imagem da justiça. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Esse é o batismo no Espírito Santo. E então a voz do Pai: "Você é meu filho amado. Em você tenho grande prazer." Quero que você pense por um momento em como Jesus teria saído do seu batismo naquela ocasião. Com a sensação de segurança, sabendo sua identidade no Pai, sabendo o Espírito Santo sobre ele, sabendo do relacionamento correto com seu Pai. Quero que você perceba aqui o quanto é fundamental que Jesus tenha começado sua jornada de liderança a partir de um lugar de força interior. Veja, a insegurança destrói uma boa liderança. Estou cada vez mais convencido de que provavelmente um dos maiores inimigos que um líder vai enfrentar é quando você é inseguro por dentro. Um exemplo é o rei Saul. Se você lê o Antigo Testamento, o primeiro rei de Israel, o rei Saul, externamente ele deveria ser seguro de si. Ele vinha de uma família rica. Ele era bonita, ele era alto, ele era forte. Ele tinha tudo a seu favor. Mas por dentro ele era muito inseguro. E se você conhece a história de Saul, ele cedeu ao povo. Ele só pensava em si mesmo. Ele acabou se entregando à autocomiseração. Veja bem, o que acontece é que em sua liderança, sua insegurança o afetou profundamente. Matadores de gigantes, assim como Davi, ele perdeu seus valentes por causa de sua insegurança. Ele não conseguia tomar a decisão. Ele controlava sua equipe nos mínimos detalhes e acabou entrando em depressão. E esse é o perigo. Líderes inseguros. Quero que você reflita sobre alguns desses sintomas. A insegurança se manifesta em nossas vidas, às vezes na recusa em nos submetermos a uma autoridade.
Por quê? Porque, na verdade, você é inseguro. Você não quer ser visto como alguém que se submete a qualquer coisa. Isso pode se tornar algo controlador. Você não confia facilmente nos outros. Você tem medo de lançar uma visão porque, e se der errado? Tem medo de confrontar questões porque não quer conflito nem confronto. Foge do conflito ou acaba tentando agradar todo mundo. Agora, se você comparar isso com Jesus, quero dizer, Jesus demonstrou sua segurança através da humildade e de uma incrível submissão. Na verdade, eu quero ler rapidamente essa passagem em João 13, versículos 3 a 5. Diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sob o seu poder. Você percebe a segurança dele aqui? E que ele viera de Deus, seguro em sua identidade, seguro nos limites da sua herança e que estava voltando para Deus, seguro em seu destino. Eu amo essa passagem. Ela pinta um quadro e ela prepara o contexto da passagem. Jesus seguro de quem ele era em seu relacionamento com o Pai. E então, no versículo 4, diz: por isso, ele se levantou da refeição, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, ele colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Veja, aqui está a grande ideia que eu quero que a gente entenda disso. É preciso ser um líder muito seguro para ser um verdadeiro líder servidor. Se você não é seguro, então não consegue servir plenamente as pessoas, porque precisa do reconhecimento delas, ou tem medo de servir porque as pessoas podem pensar menos de você. Ou você serve para receber em vez de servir para doar. É preciso ser um líder seguro para ser um verdadeiro líder servidor. Isso vai ainda mais longe quando fala sobre a nossa mentalidade. Em Filipenses 2, aquela passagem famosa sobre Jesus, como ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. E então, em Filipenses 2, versículos 9 a 11, diz: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O que eu quero que a gente veja aqui é que, por causa da sua segurança, ele pode servir e pode se submeter. Submissão e serviço são frutos de um líder seguro. E olha o que essa passagem nos ensina. Quanto mais ele podia servir e quanto mais ele podia se submeter, mais o Pai podia exaltá-lo, dando-lhe autoridade e domínio e honra. E o Pai podia fazer tudo isso porque Jesus era seguro por dentro. Então é preciso ser um líder muito seguro para ser um líder submisso. Quero que a gente leve essa grande ideia dessa primeira lição. É preciso ter muita segurança para ser um grande líder servo e um líder verdadeiramente submisso. Mas é esse tipo de líder que Deus quer exaltar no reino de Deus. Espero que essa lição faça sentido. Essa é a pedra fundamental número 1 e é uma das mais importantes no reino de Deus. Então, quero que você tire um momento para refletir sobre algumas perguntas. Primeiro, como entender sua identidade no Pai te ajuda a liderar com mais confiança e humildade? Segundo, quais dos comportamentos de liderança insegura listados você reconhece em si mesmo ou em outras pessoas? E como esses comportamentos podem ser tratados? E em terceiro lugar, como a liderança servidora e a submissão desafiam a visão comum do mundo sobre autoridade e sucesso? Gostaria que você tirasse um momento para refletir sobre isso, discutir, talvez com o seu time ou em oração com o Espírito Santo. Mas eu oro para que essa lição, essa primeira pedra fundamental da segurança de um líder, penetre profundamente no seu coração. Espero que isso tenha sido útil. Espero te ver novamente na próxima semana para a segunda parte. Até lá, que Deus te abençoe e tchau por enquanto.